Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Esta é a aula 3 do curso Textos Sagrados na História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor por excelência aqui no canal Paz e Bem e na Pós TV 247 também. A gente começou lá atrás com o curso sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiros. Passeamos pela história do Brasil, passeamos já pelos textos do Novo Testamento, os textos fundantes do cristianismo, passeamos pela visão do islamismo, né, do texto fundante do islamismo e sua história. Aprendemos demais com Pedro, e agora iniciamos essa terceira aula, em que nós vamos trabalhar os textos sagrados na história. E hoje a gente vai lá, ó, Terra do Sol Nascente. Nós vamos começar, nós tivemos 2 aulas introdutórias, e hoje a aula sobre o Japão, né? Textos históricos, ancestrais do Japão, a Terra do Sol Nascente. Deixa eu chamar o Pedro aqui, já dizendo, a Maria Neuza já está dizendo aqui, ó, melhor hora da segunda-feira. Eu acho também. Tudo bom, Pedro? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha. É uma hora muito especial, tem que dizer. Muito bom. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Pedro leva tudo muito a sério, muito a sério, toda a preparação dele, mas realmente a preparação para este curso está sendo algo excepcional. Eu saúdo você pela sua coragem e por encarar o desafio, Pedro. O desafio que você mesmo se impôs, né? A proposta do curso foi tu, inclusive. Você não sabe quando eu estou aprendendo. Tendo o compromisso, né, de toda segunda-feira, nesse horário, compartilhar alguma coisa, trazer elementos aqui para reflexão, mas o que a gente aprende, porque vai ler, vai pesquisar, vai relacionar com outra coisa, e enfim, está sendo uma experiência desafiadora, mas extremamente gratificante. Acho que essa é uma característica do professorado, né, Pedro? Quem não encara a profissão de professor, de professora, de maneira burocrática e que se lança como algo da vida, os alunos talvez não saibam, mas, em geral, os professores aprendem mais do que os alunos, né? Exatamente na preparação das aulas e nos desafios que os alunos lhes impõem. Claro, porque você não vai preparar apenas aquilo que você vai, no fim das contas, digamos, despejar, entregar, mas você tem que ancorar isso em outras referências, estabelecer conexões, raízes, interrogações. Às vezes, o que você está pensando para essa temática te joga para outro tema, te faz repensar, né, alguns pressupostos, algumas referências que você tomava como cabíveis ali, mas não, elas são cabíveis aqui também, com algum ajuste, com algum acerto. Legal. Muito enriquecedor, muito mesmo. Apaixonante. Bom, estamos aqui, a transmissão acontece ao vivo no canal Paz e Bem, toda segunda-feira, às 5 horas. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, 17 horas e 4 minutos, e a transmissão, esse texto acontece, nós estamos nos deslocando na geografia e na história, lá para o Extremo Oriente, na Antiguidade, mas a aula está sendo dada num contexto de um país que viu renascer a esperança, com o discurso do Lula na quarta-feira, e um país no qual uma ministra da Saúde recusa o convite do presidente da República porque as hordas deste mesmo presidente da República ameaçam ela de morte. Que situação, hein, Pedro? É terrível. A gente acaba sem ter muito o que dizer, né, Mauro? Porque esse pessoal que tomou o Planalto, eles conseguem comprometer-se, comprometer a nação, comprometer o povo, comprometer as instituições. Eles vão tropeçando e causando tropeços um atrás do outro. É um negócio interessantíssimo, né? Eu acompanhava você hoje no Giro e você diz a ex-futura ministra da Saúde não assumiu o cargo, por quê? Porque ela é médica e aposta na medicina, aposta naquilo para a qual ela foi formada e
e desempenha a sua atividade profissional. Isso a desqualifica para o Ministério da Saúde. Mauro, ontem foi o dia de protestos em favor do Bolsonaro, não é? Em vários cantos do país. Aqui em Maceió, o pessoal tomou as dependências de um estacionamento onde acontecia a vacinação. Esse pessoal tomou o estacionamento impedindo que a vacinação acontecesse. Estou falando de Maceió, de um acontecimento de ontem, dia 14 de março. Eles impediram que as pessoas, e são pessoas idosas, porque aqui a vacinação está, né, se não me engano, a partir de 76 anos de idade. Pessoas a partir de 76 anos de idade. São pessoas idosas que se dirigiram para o determinado local, foram impedidas. E é esse pessoal que fala de Deus acima de tudo, a pátria acima de tudo, uma coisa completamente, né, amalucada. Por sorte, né, ou como contraponto a tudo isso, o que a gente viveu na semana passada. Né? Perfeito Lula, todo mundo diz. E como é gratificante pensar, né? Alguém que está na condição em que está, mostra-se, a gente vai percebendo, mostra-se decisivo para que, por exemplo, a gente tenha mais 40 milhões de doses de vacina. É para fazer um elo aí, né, com aquilo que a gente falava agora em há pouco. Então, um país de extremos, né? País de extremos, né? E, enfim, vamos em frente, né? Vamos em frente. Ontem, 3 anos, né, do assassinato de Marielle. O judiciário liberou o Lula, digamos assim, mas parece que existem placas tectônicas que se tenta empurrar para mexer, para impedir que essa possibilidade de o Brasil se reencontrar consigo mesmo, né, ela se realize. Parece que existe um projeto de morte, né, que precisa avançar a despeito de todos os absurdos. Essa cena aqui é um negócio patológico. Desculpa a expressão, mas é patético e patológico. Acho que você traz para nós uma boa definição. É um país de extremos. Em um extremo está a política da vida, em outro extremo está a política da morte. Esse é o dilema do Brasil hoje, entre a vida e a morte. Eu acho, Mauro, se eu posso ainda colocar essa observação, na disputa política estão tratando de colocar o Lula e o Bolsonaro como os extremos que equivalem, aquela coisa, né? Eu acho que a gente tem que apostar nessa imagem. Sim, são extremos, efetivamente. Um quer vida, o outro quer morte. Um quer acesso à universidade, outro quer fechar a universidade. Um quer fortalecer o mercado interno, o outro quer destruí-lo. Um quer ampliar direitos, outro quer destruí-los. Né? São extremos mesmo. São extremos. Eu acho que a gente não deve ter medo, nós da esquerda, acho que não devemos ter medo dessa polarização, porque, no fim das contas, é disso que se trata. O que é que se quer para esse país? É isso aí. Estamos entre a vida e a morte. Se você estiver vendo essa aula em 2031, daqui a 10 anos, saiba que foi nesse contexto em que essa aula foi concedida. Espero que daqui a 2 anos, 2031, a gente tenha na presidência da República uma mulher negra de esquerda levando o país a uma aliança com a África, Ásia, América Latina, rumo a uma renovação de toda a humanidade. Vamos começar saudando, vamos indo agora para a transição para o início da aula, saudando as pessoas da comunidade que estão participando da celebração ao vivo, da celebração da aula ao vivo, nessa segunda-feira, 5h10, 15 de março de 2021, e começo com uma amiga muito querida, tanto do Pedro quanto minha, aluna exemplar dos cursos, está sempre com a gente nos cursos do Paz e Bem, e começa com a saudação dela, contextualizando mais uma vez o drama
individual, pessoal e do povo brasileiro nesse momento, que é a Ivone Marinho, ela que vive em trânsito entre Gravataí e Recife, lá em Pernambuco. Ela diz: boa tarde, turma fiel às aulas, e boa tarde a Mauro e professor Pedro. Já estava com saudades de vocês. Hoje, meu irmão saiu da UTI. Ainda falta a minha cunhada, que continua entubada. Então, essa é a realidade, né, de todo mundo hoje, né? É um parente, um amigo, um conhecido, uma conhecida, uma namorada, um namorado, mulher, pai, mãe, nessa situação, né, Pedro? Sendo que muitos deles, nós estamos com 200 e mais de 270 mil mortes no Brasil, 70 mil deles sequer foram para as UTIs, não conseguiram nem vaga nas UTIs. Então, nosso carinho e solidariedade a Ivone Marinho. Afonso Bento, ele do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos Populares, lá do sul de Minas Gerais. Estou dizendo que a sala do CEBI está cheia, está aqui com a gente toda semana também. Grande abraço. Maria Neuza. Ele e a Sebastiana, eu vi que ele mandou outra mensagem dizendo da esposa dele, a Sebastiana. Dá uma saudação para vocês dois. Maravilha. Maria Neuza, já falei dela até antes do Pedro entrar, da melhor hora da segunda-feira. Josi Negreiros, Janete Leão, Maria Tereza da Silva, o Cristóvão Filho, dizendo que hoje faz um ano do primeiro caso de coronavírus lá no Ceará, 15 de março de 2020. Era um ano, exatamente, um ano atrás estava tudo começando, a gente estava ingressando no tempo do inferno. Ernesto Bachelli, também do CEBI, de Itanhaém, São Paulo, Maria Conceição Azevedo, aqui no José, que a luz do sol nascente brilhe sobre nós, Maria de Lourdes Martinelli, Beth Silva, viva, vai começar, começou, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, a irmã do nosso Pedro, está aqui sempre, toda semana. Viviane Moura, dizendo que está adorando o curso. Valéria Feitosa, curso excelente. Florentino Gutierrez Pietro, amigo de todo dia no Giro das 11, nas aulas. Grande figura, ele fala com a gente lá de Lagoa Paulista, interior de São Paulo. Cristiano Aparecido dos Santos, outro que é do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, lá de Morungaba. Sérgio Bezerra, Pedro Sem, o pessoal do Clube Capixaba do Vinil, adorei o perfil. Rafael Silva, Carlos Mucuri, Rafael, Mauro. Rafael é o coordenador geral do CEBI. Sim. Meu colega da UFAL. Um abraço, Rafael. Rafael, muito bem chegado, muito bem-vindo. Luzivânia, também bem-vinda. Cândida, Aparecida Menezes, mais outra do CEBI lá de Londrina. A turma do CEBI invadiu a aula. Arimateia Moraes, do CEBI de Mossoró, já se espalhou a notícia. Gente, o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, é um centro de estudo popular da Bíblia, fundado em parceria da Igreja Católica com outras igrejas protestantes, há 40 anos atrás, e que até hoje se mantém vivo ao redor do Brasil. Flávia Assis, mandando boa tarde, Albenira Alexandrina, Marielle sempre presente, João Batista Lima, de Canudos, Maria, grande figura, já participou ativamente aqui com a gente do curso do Canudos. Já, estivemos numa live essa semana, porque no dia do aniversário do 247, foi também o aniversário de Antônio Conselheiro, 191 anos. Aí vocês fizeram uma live juntos? Fizemos uma live juntos, ele coordenando. E eu falei, Mauro, sabe de quê? De Antônio comunista. Muito legal, muito legal. E aqui, o Jair Soares, Sidney Correia Barbosa, lá de Brasília, Marilda Teix. Vamos começar a aula, que começa a ficar tarde estamos chegando no fim da tarde, 5h15. O Josélio Lima manda saudação de Santa Bárbara, e a Cássia Greco, ela manda saudação lá de Santos. A Cássia Greco, Pedro, ela é casada com o Inácio Greco, que eu não estou vendo ele por aqui, mas deve estar assistindo a aula. Se não está assistindo agora, deve estar em alguma atividade e vai assistir depois. E ao Inácio Greco, o Pedro quer mandar uma mensagem especial que ele me falou antes da aula. Diga. Eu queria registrar também, você falou tanto do CEBI, temos um pastor da Igreja Batista, Lenon, do CEBI da Paraíba. Você
recebi realmente em peso aqui, é uma satisfação muito grande, que me sinto também participante desse movimento. Mas, Mauro, eu gostaria de compartilhar com a comunidade o meu agradecimento profundo ao Inácio Greco e à sua esposa, né? Que é a Cássia, que você falou? Cássia, é isso. Entrou em contato conosco na semana passada, oferecendo alguma coisa que me deixou profundamente tocado, surpreso, que foi a transcrição dos encontros que estamos fazendo aqui. Ele fez o primeiro e ontem enviou a você também, né, Mauro? A transcrição do segundo, do nosso segundo encontro, do texto do nosso segundo encontro. Olha, ele está dizendo que está aqui. Estava quietinho, mas está aqui sim. Exatamente. E não contente com fazer a transcrição, o Antônio Inácio vai atrás das referências, acrescenta notas de rodapé, esclarece algum conceito que a gente fala aqui rapidamente, ele vai lá, procura indicações a mais para complementar, para enriquecer o texto aqui da nossa conversa. Então, Antônio, quero agradecer muito por essa contribuição valiosíssima, valor incalculável, porque a gente sempre tem a pretensão de depois disponibilizar isso numa forma de escrita num livro, como a gente fez no caso de Canudos, o Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Então, muitíssimo obrigado por essa contribuição incomensurável. Então, já deu para ver, né? Vai ter um livro sobre história dos textos sagrados, de Pedro, e a colaboração do Inácio. Inácio, vai estar teu nome no livro, sim, não tenha dúvida disso. Fundamental. Uma contribuição absolutamente decisiva. Obrigado, Inácio. Obrigado. Pedro, vamos para a aula. Vamos lá. Bora. Então, Mauro, talvez a gente tenha que desdobrar a nossa conversa sobre o Japão em mais uma, pelo menos, a depender da turma. Aí, se a turma achar interessante, vamos adiante, né? Porque eu, à medida que vou mergulhando no assunto, vou me entusiasmando e querendo ver mais, ler mais, e depois você tem que fazer um recorte, não é, para dar conta do tempo que a gente tem em cada encontro. Então, vamos ao Japão e talvez valha a pena, Mauro, outra efeméride que agora remete exatamente a essa terra. Está do outro lado do mundo aqui, a partir da nossa perspectiva, inclusive a partir da perspectiva do Bolsonaro, que finalmente descobriu, pelo efeito Lula, que a Terra é redonda. Há esse detalhe também, né? Então, efetivamente, o Japão está do lado de lá, do outro lado do mundo. Há 10 anos atrás, Mauro, talvez porque o pessoal não tenha dado suficiente atenção às narrativas mitológicas, às narrativas sagradas, constitutivas do Japão, construíram uma usina nuclear que explodiu. A explosão se deu há 10 anos. A construção, obviamente, foi antes. A usina de Fukushima, 11 de março, portanto, quinta-feira. Se completaram 10 anos daquela tragédia, né, produzida pelo tsunami, mas alargada, ampliada, né, pela explosão, pelo comprometimento das estruturas da usina que foi construída ali, né? Agora, Mauro, num dos textos que nós vamos comentar agora, daqui a pouquinho, quando se decide pela criação do mundo, pela criação da Terra, de maneira mais particular, é dada uma ordem ao casal divino que vai operar
o estabelecimento da Terra. E a ordem, numa poesia muito bonita, diz assim: solidificai e terminai as terras ainda flutuantes. Olha que beleza de expressão. O Japão é uma terra que flutua. E a gente vai ver essa ideia expressa de maneira mais detalhada, de maneira mais densa, ao longo das passagens aqui que eu recolhi para a gente comentar. Né? O Japão é uma terra que flutua, aquilo que flutua balança. E balança mesmo, né? A gente sabe que o Japão é sujeito a muitos terremotos, né? Muitos abalos sísmicos. Né? E o pessoal lá acreditou que era possível construir alguma coisa que se sustentasse a despeito dessa flutuação, né? dessa mobilidade que aquela terra tem. Né? E resultado disso foi uma tragédia, né? Que continua a matar. Então, fazendo também eco a esse momento triste da nossa história recente, que tem a ver com as terras que deram origem aos textos que hoje nos importam, vamos lá. 10 anos depois de Fukushima. Então, Mauro, eu tive que fazer, como eu falei agora há pouco, um recorte. E aí vamos ver se a gente continua. Se o pessoal gosta de topar, a gente continua mais um pouquinho naquela terra. E o recorte foi o seguinte: ir ao encontro de textos oriundos das ancestralidades japonesas. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente pensa na religião japonesa, nas expressões religiosas japonesas, a gente precisa considerar 2 fatores fundamentais. Certamente há outros, mas os 2 mais importantes. Primeiro, a história destas tradições, vamos chamar de autóctones. Histórias essas cujas origens, tradições essas cujas origens se perdem nos tempos. E você tem também, segundo fator, a presença, o ingresso a partir de um certo momento, de tradições, correntes e vertentes religiosas vindas do continente. Vindas, por exemplo, da atual China. E, neste sentido, nessa perspectiva, ocupa um lugar muito importante a vertente budista. E você vai viver, a partir da entrada das várias correntes de budismo, que também o budismo se divide em muitas vertentes, né? À medida em que essas vertentes ingressam no Japão, né, vão estabelecer-se todas as formas de sincretismo, né, de amálgama, de intercâmbio que a gente possa imaginar. Então, pelo menos para hoje, Mauro, eu fiz o recorte seguinte. Eu vou procurar trazer aqui para a nossa reflexão conjunta textos e tradições que digam respeito ao Japão ancestral. Depois a gente pode, quem sabe, se for o caso, tratar de referências que digam respeito ao ingresso dessas tradições religiosas vindas do continente asiático, em particular. Então, nesse sentido, eu vou atrás de 2 conjuntos dessas tradições.
japonesas ancestrais, vamos chamar assim. Duas coletâneas. Curiosamente, mas não por acaso, né? Preparadas quase ao mesmo tempo. Antes de prosseguir, então, destacar aí, já que você nos disponibilizou um mapa. Então, Japão, um arquipélago, né, ali muito próximo, né, principalmente na sua parte sul da Coreia e da China, por extensão, mais ao norte, proximidade com o extremo oriente, lá, né, da Sibéria. Né? Então, um Japão que já há muitos séculos recebeu o influxo dessas correntes religiosas, e não só, mas também o impacto de impérios continentais que queriam estabelecer o seu domínio sobre aquele conjunto de ilhas, por exemplo, o Império Chinês. Então, a coletânea as duas coletâneas de textos que eu trouxe aqui para a nossa consideração no dia de hoje, essas coletâneas foram preparadas no início do século VIII da nossa era. A nossa era. Portanto, 712, num caso, do Kojiki. E 720, do Nihonji, ou Nihonshoki. Kojiki, registro dos fatos antigos. Nihonji, ou Nihonshoki, crônicas do Japão. Não é coincidência, Mauro, que essas duas coletâneas tenham sido preparadas praticamente ao mesmo tempo. Início do século VIII, da nossa era. Mas, justamente, os estudiosos dizem que nestas duas coletâneas, em particular a primeira, o Kojiki, estão reunidos textos, narrativas, poemas de muito longa duração. Portanto, dando um acesso bastante privilegiado, né, a esse Japão ancestral, né, do qual eu falava. Agora, por que o século VIII, né? Por que essa coincidência entre, né, a escrita de uma coletânea e a escrita de outra coletânea? Não é coincidência. Você, aliás, diz, né? Costuma dizer que não existe coincidência? Uhum. O que está acontecendo? A gente teria que fazer uma história do Japão. Eu não sou conhecedor da história do Japão no seu detalhe. Mas alguns detalhezinhos, algumas referenciazinhas, elas são importantes. Veja, Mauro, você mostrou no mapa. O Japão não é uma ilha. Ele é um arquipélago de ilhas. Arquipélago, aliás, designa exatamente isso, né? Um conjunto de ilhas. São centenas de ilhas, embora algumas se destaquem, né, pela sua extensão. Mas é um conjunto de ilhas, né, que formam o Japão. Além disso, o relevo dessas ilhas é extremamente acidentado. Isto favoreceu aqui durante séculos, milênios, eventualmente, a organização social nestas ilhas se desse de maneira muito autônoma. Né? Vamos usar um termo que nos é familiar, que nos é comum, que é o termo tribo. O arquipélago japonês, ele era um conglomerado não só de ilhas, mas de tribos. E, às vezes, muitas tribos habitando uma mesma ilha.
mas um lado da ilha habitado por uma tribo, outro lado da mesma ilha habitado por outra tribo. Né? As narrativas do Kojiki vão falar de ilhas e seus lados. Certamente, por quê? Porque cada canto da ilha tinha uma configuração, não só do ponto de vista do relevo, da geografia, mas também no agrupamento humano. Um grupo que vive do lado de cá, outro grupo que vive do lado de lá, algum tipo de intercâmbio que se estabelece, etc, etc. Mas então, durante muito tempo, séculos, milênios, eventualmente, a organização básica, né, nesse conjunto de ilhas, a organização básica era dada pela tribo. Não havia Japão. O que existia era esse conglomerado de tribos que habitavam esse arquipélago. Bem, cada tribo é chamada Uji. Então, vários Uji. Nos primeiros séculos do nosso calendário, é o que diz a historiografia japonesa, alguns desses Uji vão estabelecendo domínio sobre outros Uji. Né? Uma tribo mais forte que se impõe, né, sobre tribos mais frágeis. Né? Vão incorporando tribos ao seu controle, ao seu domínio. Na medida que esse processo avança, o que vai acontecer na virada do século VII para o VIII, então, por isso que não é coincidência, né, que se consolida este processo de controle de um Uji sobre a totalidade dos demais. Uma tribo impõe o seu domínio sobre as demais. Então, o que a historiografia japonesa nos conta é que, na virada do século VII para o VIII, se completa este processo de centralização do poder sobre o conjunto das tribos. Este processo, então, ele tem uma longa história no interior do arquipélago, mas ele também tem a ver com ameaças externas. Por exemplo, algumas tentativas advindas da China de incorporar o Japão aos seus domínios imperiais. Então, a ideia de que é preciso um Estado forte, digamos assim, para fazer frente, né, a uma ameaça que vem do continente. Então, se diz que, em função disso, se consolida a ideia de uma família imperial que domina o conjunto do arquipélago. Então, você vai falar propriamente em Japão a partir de agora. Esse Estado japonês tem na família imperial, no imperador, né, a sua referência simbólica, poder mais importante, né, desenvolverá uma administração centralizada, colocará representantes seus nas diversas províncias, nas diversas ilhas, nas diversas unidades, né, em que essas tribos estão articuladas. Serão estabelecidos impostos que vão sustentar essa classe aristocrática dominante. Esse processo a gente vai encontrar em vários outros ambientes, em outras situações da história, né? Haverá toda uma política de administração e distribuição da terra para a utilização das tribos, sob controle do Estado, né? E, inclusive, o estabelecimento de uma capital, né? Uma cidade
de nome Nara, que chegou a ter, nessa época, aí, por volta de 200 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade, né, significativa no seu tamanho. Né, se a gente pensa aí, estamos falando de algo de 1.300 anos atrás, mais ou menos. Mas, Mauro, vejam, quando as tribos Uji, né, existiam de maneira autônoma, elas eram autônomas da vida social. Né? Então, na organização da economia, nas relações sociais, nas formas de exercício de poder, né? Nas práticas religiosas, mas havia um fator, um elemento, que perpassava, de alguma forma, a vida dessas tribos, ao mesmo tempo aproximando-as e distinguindo-as. Que era o seguinte, Mauro. Cada tribo tinha o seu ancestral, a sua figura de relevância. Nós estamos num ambiente fundamentalmente patriarcal. Esse ancestral, quando morre, ele é tido como divino. Então, veja só, tribos que têm uma identidade que se expressa simbolicamente pela figura dos ancestrais divinizados. Ora, isso distingue e aproxima, porque a tribo tem seus ancestrais. E agora que você unifica esse arquipélago sob um único controle político, como é que você vai lidar com a multiplicidade de concepções, essa multiplicidade de referências, essa multiplicidade de cultos? Será um trabalho muito desafiador neste intuito de unificação. Você se lembra, Mauro, quem nos acompanhou semana passada também se lembra, o Josias, quando quis unificar a religião de Israel lá em torno da cidade de Jerusalém, que destruição ele teve que fazer. Né? A gente falava disso, né? Só que aqui nós não estamos falando de um pequeno território, nós estamos falando de um arquipélago muito maior do que a antiga terra de Israel. Muito maior e muito mais complexo, porque são ilhas separadas, ilhas com características diferentes, né? Com formas culturais, cultuais, ritualísticas, também muito diferentes. Aliás, algo que, em grande parte, ainda se conserva no mundo japonês hoje. Quando se fala de shintoísmo, a gente tem que tomar cuidado para não unificar demais. Por quê? Porque existe uma extrema variedade, tanto no âmbito das crenças que se reconhecem, que se aceitam, como nas formas rituais, cultuais. Né? Quer dizer, o shintoísmo é um grande coletivo, né? Muito pouco uniforme ainda hoje. Imagine você naquele tempo em que se faz se lança esse projeto de unificação política que não pode passar pela negação das particularidades, das características próprias de cada grupo, de cada tradição, de cada tribo, enfim, de cada ilha e assim por diante. Pois muito bem, Mauro, as duas obras que nos interessam aqui, elas são expressões deste esforço hercúleo em estabelecer algum tipo de ordenamento possível dessa quantidade incomensurável de tradições, de narrativas, de normas, de costumes, de lendas, de, enfim, hábitos e assim por diante,
Ora, você, para fazer esse ordenamento, você precisa conseguir um equilíbrio que é muito difícil de ser alcançado, que é estabelecer uma linha, um fio, né, que amarre, digamos assim, que unifique, que articule esse universo imenso de referências, sem que essas referências fiquem desfiguradas. Não sei se me faço entender. É uma tarefa hercúlea. E isso num contexto em que a escrita, uma escrita fundamentalmente de referência chinesa, acabava de entrar no arquipélago. Olha o problema da oralidade da escrita, de novo, se mostrando aí de maneira absoluta. Ao que parece, houve registros escritos anteriores a esses dois que eu trouxe aqui para a gente comentar, mas esses escritos se perderam e são do século anterior. Ou seja, nós temos um ingresso da escrita que produz, né, produzirá essa reviravolta, e o ingresso da escrita, no fim das contas, servirá a estes propósitos unificadores do ponto de vista político, que serão desenvolvidos, né, ao longo do século VII e se consolidam no século VIII. Então, este momento da história japonesa é um momento decisivo, né, de consolidação disso que a gente chama de Japão, e com desdobramentos, né, que se farão notar ao longo desses 1.300 anos de muitas maneiras, né, até os dias de hoje. Vamos lembrar que se é nessa época que se vai estabelecer de maneira categórica, né, a origem divina da família imperial japonesa, é um elemento chave para se entender a história japonesa ao longo desse tempo. A última repercussão disso é muito recente, né, Mauro? Porque no Japão, o imperador Hirohito foi obrigado pelos vencedores da Segunda Grande Guerra a abdicar da sua pretensão de divindade. Então, 1.200 anos depois, né, Hirohito tem que abrir mão de algo que se estabelece, se funda a divinização do imperador nesse contexto. Então, essas obras, elas são fundamentais, não tanto, Mauro, e esse é um detalhe também importante a ser considerado, é importante que a gente não faça paralelos muito absolutos, né? Tanto o Kojiki quanto me fugiu o nome da segunda obra. Espera aí. Me fugiu agora. Já pego aqui. Nihon Shoki. Nihon Shoki. Né? Tanto uma obra quanto outra... Aqui está um manuscrito, Pedro, do Kojiki, o mais antigo, aqui numa forma ainda do manuscrito encontrado originalmente, e aqui exato, e aqui o mesmo manuscrito já numa edição muito, muito antiga, mas mais recente que essa anterior. Vamos ver se é esse mesmo. Não, errei, perdão. Perdão, não é isso não. Numa versão mais recente, já mais organizado e sistematizado. Está aqui. Isso, aqui está. Então, não é uma versão recente, é uma versão antiga, mas aqui já mais organizado, sistematizado. Então, desse manuscrito a que o Pedro se refere, o mais antigo deles, de 700 e pouquinho, 710, por aí. Esse manuscrito, eu não sei de onde você tirou essa imagem,
se não me engano, né, o material, né, a produção material deste manuscrito, ela é um tanto posterior. Se não me engano, é dos anos 1300, alguma coisa assim. Se não estou enganado. Mas a gente tem a indicação precisa de quando a obra foi confeccionada, a coletânea foi confeccionada, porque no caso do Kojiki, você tem um prefácio em que o escriba, ele diz quando é que ele está fazendo a obra. Quando é que ele está lá, pegando a pena lá e colocando aquilo por escrito. Então, você tem esses registros muito precisos, e não é sempre que você tem alguma coisa assim tão exata, né, em termos de datação. Aliás, aproveito para fazer uma referência aí aos trabalhos indicados na bibliografia, Mauro, os trabalhos deste Luiz Fábio Rogado Mieto. São 2 artigos cuja leitura vale a pena ser feita. Inclusive, num deles, acho que o primeiro, agora me falo, não sei, mas enfim, num deles está a tradução deste prefácio, em que o escriba se apresenta e diz ali do trabalho que ele fez, do trabalho que ele foi encarregado de realizar, né, nessas circunstâncias, nessa conjuntura aí que eu procurei delinear rapidamente para a gente se situar. Então, o Kojiki, ele é feito de 3 volumes, 3 tomos. Para os nossos... desculpe, Mauro, eu queria dizer uma coisa antes de entrar no detalhamento. Eu ia dizendo isso. Estes livros, Mauro, eles não foram produzidos para uso religioso. É aí que eu estava dizendo ali, não vamos estabelecer paralelos onde eles não existem. Tanto um quanto o outro foram produzidos com propósitos políticos. Quais propósitos? Aqueles que nós mencionamos agora há pouco, né? Favorecer, unificar as tribos, o arquipélago, sob controle daquela família imperial, a partir de agora tida como divina. Esses livros não foram produzidos para uso ritual. Diferente, por exemplo, do que a gente tem no caso da escritura judaica, da Bíblia cristã, do Corão. Nesse sentido, o Kojiki e o Nihon Shoki, eles têm uma importância maior para os nossos propósitos aqui, no sentido de que eles são coletâneas. Eles são uma recuperação, uma colocação por escrito de tradições que viveram e foram recriadas e transmitidas na oralidade durante séculos, milênios, antes da escrita desses livros, e continuaram a fazer história na oralidade, independentemente destas coletâneas. Mas, claro, na medida em que a gente tem um processo histórico tão extenso, tão demorado, muitas dessas narrativas, muitos desses textos, muitas dessas tradições se foram perdendo, foram ficando pelo caminho. Então, o Kojiki e o Nihon Shoki, eles têm uma importância fundamental, no sentido de receberem essas tradições todas, de acolherem, de reunirem essas tradições todas. O quanto essas tradições reunidas foram arranjadas, foram remanejadas, foram manipuladas. Estou usando a palavra manipular aqui no sentido bem etimológico mesmo. Quando elas foram mexidas
quando elas foram editadas, né, para usar a linguagem do jornal, é muito difícil de avaliar. Muito difícil. Porque certamente, na hora de estabelecer o fio, você tem que aparar você tem que, eventualmente, tirar alguma coisa que não será muito agradável, né, aos ouvidos de quem encomendou a obra. Tudo isso pode ter acontecido. E provavelmente aconteceu. Bem? Mas essa é a relação lá entre oralidade escrita, da qual a gente tratava, né, nos encontros introdutórios aqui ao nosso curso. Então, a importância que estas duas obras têm vem do fato de que, sem elas, nós conheceríamos muito menos, né, do que foram essas tradições que se haviam conservado, pelo menos até aquele momento em que elas ganharam a forma escrita. Bem, Mauro, o Kojiki, então, ele tem, como eu dizia, né, ele tem 3 volumes, basicamente. E para os nossos propósitos aqui, para os nossos propósitos, interessa principalmente o volume 1. Por quê? Porque os volumes 2 e 3, eles contam principalmente os feitos dos reis. Mas o volume 1, ele faz um movimento que a gente vai encontrar semelhante em outras tradições também, que é o de estabelecer a conexão entre o mundo divino, vamos chamar assim, e a família imperial. Então, esta referência à família imperial, né, associada ao cosmos, ao mundo, no seu todo. Quer dizer, isso é próprio desta mitologia, como de tantas outras, né, que a figura do monarca, a figura real, ela está ali não por acaso e não por um arranjo humano, mas por uma deliberação ou por uma movimentação que vem do transcendente, que vem do sobrenatural. Então, o Kojiki coleta e reformula mitos ancestrais japoneses das diversas tribos, de maneira a clarificar e apresentar como divina uma única linha de descendência imperial. E esta linha vem desde uma grande deusa, Amaterasu. A minha pronúncia de japonês deve estar maravilhosa, né? Mas, enfim, vamos lá. E da geração desta deusa, né, se chega até o reinado naquelas circunstâncias ali de inícios do século VIII. Então, este primeiro volume, Kamitsumaki, primeiro volume. Depois você tem o Nakatsumaki, volume do meio. E depois o Shimotsumaki, o volume inferior. O primeiro volume trata principalmente da era dos deuses, das entidades, dos espíritos. A palavra kami a palavra que, em geral, se traduz por Deus, divindade, mas os estudiosos dizem que uma tradução é complicada, porque logo faz a gente projetar sobre, né, essas entidades, essas figuras do universo japonês, referências que são do mundo grego ou do mundo ali do semita, do Oriente Médio, mas, enfim, ficamos com essa nomenclatura na falta de outra. Então, no prefácio do Kojiki, né, como eu dizia, o escriba, ele conta um pouco como é que foi a tarefa, como é que ele desempenhou a tarefa que lhe foi atribuída, né? Ele conta, Mauro, neste prefácio, que para
reunir a coletânea, ele tem que fazer pesquisa aqui e ali. Então, ele se serviu de obras anteriores. Uma obra de nome Teiki, era o registro genealógico da família imperial. E o Kyuji, que era uma coletânea de mitos, de lendas, de canções que já existia, mas parece que se perdeu. Então, diz ele que o imperador mandou que o escriba corrigisse esses dois materiais porque havia dados incorretos. E, ao mesmo tempo, ele queria que esse reordenamento do material servisse como as linhas mestras da reorganização do país nesse formato, né, de unificação política, obedecendo às diretrizes do poder imperial. Pedro, só colocando aqui uma imagem. Então, esta imagem é uma das... Existem milhares de imagens da deusa Amaterasu, se é que a pronúncia está correta, né? É uma das imagens. Especialistas aqui em pronúncia japonesa. E como a gente está caminhando já para o final, Pedro, eu não queria deixar passar duas questões que o Lennon traz aqui, acabou de trazer, e que eu acho que vale a pena, se você pudesse deter um pouco sobre elas, até para poder dar o próximo passo. Ele faz duas questões aqui, o pastor Lennon, né? Professor Pedro, dois textos tinham objetivo fundamentalmente políticos, ok. Mas e a divinização do imperador é baseada neles? Se sim, ainda que políticos eram também teológicos? E aí a outra questão que ele traz, então o Kojiki é uma sistematização teológica das tradições e mitologias do Japão Antigo? Podemos dizer perfeitamente, projeto teológico político, mostrando que essas coisas não se separam, né? Não se separam, elas se articulam. A divinização da família imperial, da figura do imperador em particular, é um projeto ao mesmo tempo político-teológico. Né? Estamos falando da divinização. Essa genealogia que de deuses, deusas, faz originar um rei. Então, é um projeto teológico-político. E aí vejo a sua outra observação. Perfeito, perfeito. O valor do Kojiki, e também, até certo ponto, até onde eu consegui perceber, do Nihon Shoki, mas talvez menos, o Kojiki principalmente, é o fato de que ele coleta material de origem popular. O que a gente não sabe, né, Mauro, é o quanto isso foi arranjado, né, para atender aos propósitos políticos desse novo tempo que se inaugurava no Japão daquele tempo, né, daquelas circunstâncias. Agora, é uma estratégia ancestral e disseminada, essa das elites atribuírem aos líderes, no caso, imperadores, reis, rainhas, origem ou relação direta com o divino. Não é à toa, né, que durante séculos houve uma tradição de que os papas da Europa, os reis da Europa e de uma porção relativamente grande da Ásia eram coroados pelo Papa. Era o Papa, e o Papa, ao coroá-los, estabelecia esse vínculo entre o plano do humano e o plano do divino. Vamos radicalizar um pouco mais. Não foram poucas as tentativas de estabelecer a mesma relação entre Hitler e o divino na Alemanha. Então, e voltando mais atrás, Júlio César e os imperadores romanos. Então, e tem uma figura aí, Mauro, não sei... Humanidade, né? Oi? Eu não sei se você já ouviu falar de uma certa figura aí que diz: eu sou Messias, mas não faço milagre. É isso aí. Você deve ter ouvido falar, né? Pois é. Nossa turma também, né?
Sim, quando Jair Bolsonaro incorpora o nome Messias dentro de Bolsonaro, não é de batismo, ele incorpora o nome Jair Messias Bolsonaro, ele está, de certa maneira não, ele está tentando estabelecer esse vínculo também. A professora Marilena Chauí, brilhante professora, né, de filosofia, né, da USP, ela diz que a monarquia, ela fala das discussões aqui no Brasil, mas isso vale com as devidas adaptações a outros contextos. As monarquias, elas se apresentam com uma referência de fundo, que é a seguinte: o soberano, o monarca, ele não é um representante do povo. Pelo contrário, ele é um representante da divindade no meio do povo para defender os interesses da divindade. É uma lógica muito própria. E aí você citou os reis coroados pelos papas. O faraó, os nomes dos faraós são nomes que associam este faraó a uma divindade, aquele faraó a outra divindade. E um reflexo disso está, por exemplo, na Bíblia. Você tem o Salmo 2, que é um salmo de coroação de rei, na sua origem. O dia da coroação do rei é o dia em que, no Salmo 2 se diz, tu és meu filho, a divindade fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O dia da coroação é o dia da geração do rei enquanto filho da divindade. Na Idade Média se vai falar dos dois corpos do rei. O rei tem um corpo humano e tem um corpo divino, à semelhança de Jesus, que é Deus e humano. Se a gente pegar esse fio aí, a gente vai longe. Vai muito longe. Mas então, Mauro, você vai me dar mais uns minutinhos, vai, porque a gente também se estendeu um pouquinho no começo, vou reivindicar uns minutinhos aí, se você me permite. Claro, tem mais uns minutinhos, ainda mais que nós vamos continuar semana que vem, né, Pedro, ou não? Mas se o pessoal topar, eu topo. Não, já está topado. Classe, quem quiser que continue, que a gente faça uma segunda aula sobre o Japão, levanta a mão aí. Enquanto isso, o Pedro vai continuando. A gente nem chegou nos textos ainda. Eu separei os textos aqui para a gente. Tem que ter. Eu vou terminar com um texto e deixo o outro para a gente trabalhar na próxima vez e a gente acrescenta outros detalhes para ajudar, né? Porque é importante a experiência com o texto, né? É importante. Mas então eu dizia, Mauro, espero ter dado conta aí das questões muito pertinentes que o Lennon colocou para nós. Então, o escriba, ele diz, então, ter trabalhado sobre relatos anteriores, né? O Teike e o Kyuji. Mas, além disso, se diz, né, na pesquisa, na historiografia japonesa e nos estudos sobre esses textos, que foi feito o uso de outros materiais também. Então, o autor aí, que eu já mencionei, o Luiz Fábio Mieto, ele diz que, além desses dois trabalhos, né, foram utilizadas, ou foram coletadas narrações transmitidas pelos Cataribe. Cataribe eram pessoas, Mauro, responsáveis por preservar informações e memórias. Veja, numa cultura marcada pela oralidade, você tem essa figura de destaque, né, que tem essa incumbência, guardar e transmitir. Não guardar para si, mas guardar para não se perder e transmitir. Depois, músicos da corte que conheciam canções, danças tradicionais, tanto nativas quanto estrangeiras. Então, também esse acervo, né, reunido em torno desses músicos, né, esse acervo também terá sido utilizado.
lendas as mais variadas, crenças, mitos, muita etiologia. Etiologia, Mauro, é um termo que você deve ter encontrado isso nos estudos bíblicos que você fez, narrativas que contam por que um determinado lugar, por exemplo, tem o nome que tem. Então, é uma narrativa que explica o nome de um lugar, pode ser de uma planta, pode ser de uma pessoa. As narrativas etiológicas, há muitas dessas presentes no Kojiki. Provérbios também foram coletados, né? Além de registros de origem estrangeira, da China, da Coreia, né? E ainda tradições, né, cultivadas, conservadas, recriadas na própria corte. O Nihonshoki é uma coletânea que foi concluída 8 anos depois. Aí você pode pensar, mas, nossa, num período tão exíguo assim? E amando ali da mesma corte, por quê, né? Porque, ao que parece, Mauro, isso é uma sugestão colocada na pesquisa, ao que parece, o Kojiki, ele falhou, digamos assim, pelo fato de ele ter sido parcial. O que significa ser parcial? Ele coletou mais materiais provenientes de algumas tribos do que de outras. Ou seja, a coletânea não tinha sido suficientemente abrangente para dar conta do projeto político de fazer com que, de alguma forma, todos os agrupamentos, todas as tribos, se vissem representadas ali. Veja a importância política do escrito, né? Político-teológica, né? Na linha do que o Lennon observava. Mas todas as tribos têm que estar representadas. Você não pode simplesmente ignorar tradições advindas daqui ou dali, porque isso seria um elemento que favoreceria a segmentação, né? A não unificação pretendida. Né? Particularmente, um veio da tradição, um conjunto de clãs denominado Yamato, parece não estar suficientemente representado no Kojiki. Além disso, se diz também que há uma diferença entre os dois escritos. Eles convergem em muita coisa, divergem em outras e se diferenciam. Então, se costuma dizer que o Kojiki ele tem principalmente o propósito unificador do ponto de vista histórico e ideológico do Japão, embora com essa lacuna que eu acabei de mencionar. Enquanto Nihonji, ou Nihonshoki, pretendia posicionar o Japão no panorama político continental. Então, a função política se desdobra. A unificação política interna e a afirmação do Japão enquanto identidade política sustentada nessa referência divina, né, diante de forças externas. Bem, Mauro, para não dizer que não falamos de textos, vamos a um texto, um fragmento, obviamente, um fragmento do Nihonshoki. E também tem do Nihonshoki. Eu vou deixar o Kojiki para a semana que vem. Já que estamos no finalzinho e a narrativa é mais comprida, vamos deixar para a semana que vem. Vou inverter aqui. Mauro, os sistemas religiosos, eles precisam trazer, de alguma forma, né, um entendimento sobre o mundo. Sobre o mundo
nas diversas facetas disso que eu estou chamando de mundo. Então, é muito comum que a gente encontre, né, nos textos sagrados, narrativas, mitos. E sobre esse conceito de mito a gente vai ter que ir trabalhando bastante aqui ao longo do nosso curso, burilando esse conceito cada vez mais. Então, narrativas, mitos, que versam sobre a origem do cosmos. E na origem do cosmos se vai falar da origem de deuses, de divindades. Deuses, deusas, divindades. E, obviamente, haverá um lugar em particular para falar da origem do ser humano. Então, essa reflexão, essa ponderação, esse entendimento geral sobre o mundo que se joga, se lança ao enfrentamento da pergunta pelas origens. E no mundo da mitologia, nós teremos termos como cosmogonia, origem do cosmos. Mais exatamente, na língua grega, nascimento do cosmos. Teogonia, título de um poema fundamental do grego Hesíodo. Quando chegar lá vai ter que tratar dele. Mas esse termo serve para a gente qualificar várias outras narrativas, inclusive do Kojiki, que a gente vai encontrar, falando do nascimento das divindades. E a gente vai ter as antropogonias, as narrativas sobre o nascimento do ser humano. Então vejam aqui, Mauro, um exemplo de uma cosmogonia, justamente registrada no Nihon Shoki. E com essa referência, a gente pode terminar por hoje e continuamos semana que vem. O texto diz assim, Mauro, comunidade. Antigamente, esse antigamente é nos tempos míticos, nos tempos fora do Cronos, do tempo que você pode medir. Antigamente, o céu e a terra não estavam ainda separados. A luz e as trevas ainda não estavam divididas. Formavam uma massa caótica, como um ovo. Parênteses. A imagem do ovo para falar como a referência de uma imagem a partir da qual o mundo surge, aparece em inúmeras culturas. Mas, enfim, fecha parênteses e vai encontrar isso em outras oportunidades. Formavam uma massa caótica como um ovo, com poder germinativo e limites vagamente definidos. A parte mais pura e mais clara era tenuamente difusa e formava o céu, enquanto o elemento mais pesado e mais denso depositou-se e transformou-se na terra. O elemento mais refinado facilmente tornou-se um corpo unido. Mas a consolidação do elemento pesado e denso foi realizada com dificuldade. O céu, portanto, formou-se primeiro. Depois que a terra se fixou, os dois produziram seres divinos. Eis aí um fragmento do Nihon Shoki,
abrindo, então, o nosso contato aí com os textos das diversas tradições, no caso, a tradição japonesa. Pedro, é inevitável fazer um paralelo com o Gênesis da Bíblia judaica. Né? A cosmogonia, portanto, a criação do cosmos na Bíblia judaica tem um paralelo evidente com esse texto. Com uma diferença, né? Neste texto, este processo de criação do cosmos redunda no nascimento dos deuses. Uhum. No caso da Bíblia judaica é o inverso, né? É Deus que faz um processo de criação do cosmos muito parecido com esse descrito aí, né? Pois é, Mauro. Você foi muito preciso na aproximação, porque você fez a aproximação e diz, não, mas peraí, a aproximação vai até um certo ponto. Esse é um desafio tremendo no trabalho comparativo. Porque na hora que você tem, em relação ao texto bíblico, né, que fala de Deus operando para fazer o céu e a terra, aqui você tem o céu e a terra que operam, né, a partir de um ovo, e só a partir da diferenciação entre céu e terra que terão lugar as divindades, se vai perceber que a lógica é radicalmente distinta, né? Sim. Então, você faz a aproximação e logo depois, puxa vida, como são diferentes essas percepções. Claro que aqui a gente está pegando apenas um fragmento, só para uma primeira tomada de contato, não é? com esse universo. Mas você vai lendo a ideia de alguma coisa que está indefinida quanto à forma, né? Então, no texto bíblico, a terra estava sem forma. Né? Então, a tendência a fazer a aproximação é imediata. Mas na hora que você faz a aproximação, você percebe, peixe, eu estou diante de duas grandezas muito distintas. Por quê? Porque as experiências humanas, sociais, históricas, culturais, das quais emergiram um texto e outro texto, têm particularidades, né? Então, foi muito bom você trazer o paralelo e você logo acrescentou. Mas há uma inversão que muda tudo. Uhum. Divindades surgem da separação entre céu e terra. Se você olhar, você tem uma aproximação maior a estabelecer, por exemplo, com a mitologia grega. Isso. Né? Sob esse aspecto. A Cândida aqui está observando isso, exatamente. Exato. Então, a gente vai ter essas aproximações a fazer e alertado pela sua observação, né, de que a gente aproxima e distingue. Aproxima e distingue, aproxima e distingue. Esse exercício a gente vai fazer o tempo todo. Legal. Né? Enfim, nossa, de uma abordagem desses textos que não queira reduzir o texto do outro, né? Uhum. Aquilo que é um padrão, que é um padrão nosso, eventualmente, mas não é da humanidade como um todo. Enfim. Por hoje ficamos isso? Não, ficamos, nossa. Essa foi a primeira aula do curso passada a introdução. Então, essa é a primeira aula que ingressa efetivamente no exame dos textos sagrados, e a gente está começando, né, pelo Japão. Primeira parte de 2 aulas sobre o Japão. Semana que vem, o próximo encontro, na aula de número 4, fazemos, então, a segunda parte do exame dos textos sagrados, dos textos históricos, políticos e sagrados da tradição japonesa ali no século VII, segundo a escolha de Pedro Vasconcelos. Fala, Pedro. Século VII, VIII. Isso, fechou. E também no início do século VIII. Obrigado, Pedro. Adorei. Nossa, vamos aprender tanto nesse curso. Vai ser vamos aprender. Vamos, porque
Eu estou mergulhando todo o tempinho que eu tenho livre aqui é para pegar mais uma coisa, fazer mais uma anotação, fazer alguma conexão. Então vamos juntas nessa jornada. Isso aí. Então, eu que agradeço, Mauro, pela possibilidade, pelo diálogo, pela abertura, enfim. Próxima segunda-feira, 22 de março, no canal Paz e Bem, a quarta aula do curso Textos Sagrados na História com Pedro Lima Vasconcelos. Valeu, gente querida do Paz e Bem, valeu, gente querida da Pós TV 247. Estamos juntos, juntos, todos nós. Valeu, Pedro, obrigado. Paz e bem, ó. Paz e bem, um abraço para todo mundo. Até